Nesse vídeo eu vou te apresentar 6 pontos importantes que eu usaria se eu fosse começar do zero como motorista de aplicativo, baseado em toda a minha experiência que adquiri na rua, para que você possa entender de uma vez por todas como aumentar os seus ganhos nas plataformas de Uber e 99. Então, se você está iniciando e pretende começar nessa jornada, tanto como renda fixa ou como renda extra, fica nesse vídeo até o final, que esse conteúdo ele foi feito para você. Seja muito bem-vindo ao canal O Motorista em Alerta. O meu nome é Gilson e eu sou o motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo. E antes de te revelar o que eu faria se eu fosse começar do zero e do jeito certo, deixa eu te mostrar aqui uma rápida pesquisa que eu fiz. No Brasil, estima-se que cerca de 1.700.000 motoristas de aplicativo de transporte, como o Uber, e aproximadamente 455 mil entregadores. O número total de pessoas que trabalham por meio de aplicativos, incluindo motoristas e entregadores, chega a 2,2 milhões, segundo uma pesquisa do Sebrap. Essa quantidade de motoristas e entregadores representa um crescimento significativo em comparação com os anos anteriores. A pesquisa também indica que a renda média mensal líquida desses trabalhadores varia, mas geralmente fica acima de um salário mínimo. Além disso, o Brasil é um dos maiores mercados da Uber em termos de números de viagens de motoristas cadastrados, de acordo com a própria empresa. A plataforma possui mais de 1.400.000 motoristas parceiro no Brasil. Ou seja, temos essa quantidade de motoristas e com o passar do tempo, os últimos anos, vem aumentando bastante, vem subindo cada vez mais. E olha só a quantidade de motoristas que nós temos aqui só no Brasil. É um número muito alto. E eu estou te mostrando essa pesquisa para que você não fique dando ouvidos para essas pessoas que não teve uma boa experiência nos aplicativos. Eles ficam dizendo por aí que já não vale mais a pena trabalhar nessa área. Na minha opinião, são pessoas que simplesmente achavam que era só pegar o carro e sair rodando por aí fazendo as suas viagens. Só que quando depararam com as dificuldades do dia a dia, da rotina do motorista de aplicativo, simplesmente abandonaram o barco e não entenderam que esse tipo de trabalho é como qualquer um outro, que vai ter as suas dificuldades. E isso é normal. E agora, sem enrolação, o que eu faria se eu fosse começar do zero e da forma correta? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu consumiria conteúdos e estudaria o mercado. Muitos motoristas, eles começam a trabalhar sem correr atrás de informação nenhuma, sem procurar estudar a forma correta de se trabalhar. Eu pesquisaria tudo de como é trabalhar como motorista de aplicativo. Inclusive, quais são os melhores horários para poder sair para a rua para trabalhar, quais são os períodos de alta demanda, shows, eventos, porque isso faz toda a diferença. Assistiria a vídeos de canais como esse aqui, que você está vendo, focado em aplicativos, como Uber e 99, por exemplo. Aprenderia como melhorar os ganhos na plataforma. Iria ler livros de autoajuda, de estratégias, que inclusive já é o próximo ponto que a gente vai abordar aqui, tá? Mas enfim, eu buscaria experiências reais de pessoas que já estão na rua trabalhando com isso há muito tempo. E o porquê de tudo isso? Conhecimento é poder. O que você não sabe pode estar fazendo você perder dinheiro todos os dias. E já aproveitando o gancho aqui do que a gente está falando a respeito de conhecimento, de buscar conhecimento, eu vou deixar na descrição aqui o link de um livro muito bom que eu li, que abriu pra caramba a minha mente. E se você quiser adquirir, vai ajudar muito o canal, tá? Vou deixar aí na descrição. Agora, o segundo ponto. Eu trabalharia com metas e estratégias. E olha, tem muito motorista que acaba não fazendo isso. Trabalhar sem meta é como dirigir no escuro. É como dirigir sem destino. Eu faria um planejamento aí diário, semanal, mensal, para não sair por aí dirigindo sem destino. E saiba que quando você não faz isso, acaba ajuntando cansaço, frustração e os seus rendimentos, a sua renda,
vai lá embaixo. Então, o conselho que eu posso te dar, crie metas diárias. Trabalhe em horários específicos, horários de picos, na parte da manhã e na parte da tarde, por exemplo. Foque em locais, em bairros de alta demanda e aprenda como trabalhar de motorista de aplicativo de uma forma inteligente. Com estratégia, você trabalha menos e ganha mais. E ter uma meta te dá foco e te traz resultados. E antes de ir para o terceiro ponto aqui, eu só quero te pedir que deixe o seu like se você estiver gostando do conteúdo, tá? E aproveita para se inscrever no nosso canal, tudo bem? O terceiro ponto, eu não faria dívidas até aprender a trabalhar. Muitos motoristas já começam endividado, já financia um carro, já faz empréstimo para poder comprar um carro à vista, mas o conselho que eu te dou é comece com o carro que você já tem. Se ele for possível cadastrar nas plataformas, comece com ele, ao invés de ficar fazendo dívidas, sem mesmo saber se você vai permanecer na profissão, se você vai se adaptar nessa profissão de motorista de aplicativo. Ao invés de ficar por aí fazendo dívidas, sem mesmo saber se você vai se adaptar nessa profissão de motorista de aplicativos. Agora, se você não tem um carro, ao invés de você assumir uma dívida alta de financiamento, faz um teste. Alugue um carro por 1 mês, 2 meses ou até 6 meses. Esse prazo ele é suficiente para você aprender a trabalhar e entender como funciona essa profissão e tomar uma decisão se realmente é isso que você quer. E ainda falando sobre aluguel, comece com um carro da categoria básica, porque o custo não é tão alto. E só pense em financiar um depois que você dominar o jogo, depois que você entender como funcionam os trabalhos de motorista de aplicativo e de fato decidir entrar no jogo. E falando aqui de uma forma assertiva, primeiro você aprende a pescar para depois comprar o barco. E não se apresse, é melhor andar devagar no caminho certo do que sair correndo pro buraco, entendeu? Quarto ponto, eu evitaria áreas de riscos e áreas distantes. Muitos, por não ter experiência, acabam se perdendo e parando num lugar distante, sem saber como fazer para voltar. E isso acaba te provocando estresse, prejuízo e insegurança. Sem dúvida, o melhor caminho é você trabalhar com aplicativos como o Waze, Google Maps, para você saber aonde está e saber como voltar também. E eu já te indico para você que está começando, comece devagar, pegue corridas curtas ali, próximo do seu bairro, na redondeza ali, e vai fazendo aquelas corridas devagar. E não se preocupe em pegar corridas que não pagam muito bem os primeiros dias ali, porque o objetivo é você entender como funciona a forma de trabalho e ir se adaptando pouco a pouco. Vale mais ganhar menos e voltar para casa em paz do que se arrepender por não ter analisado antes. Agora vamos aqui para o quinto ponto e olha, isso é algo que eu errei muito no começo e eu vejo muita gente fazendo isso. Eu controlaria os meus gastos. Depois que a gente aprende a trabalhar, da forma correta e começa ali a ganhar dinheiro, se você não tomar cuidado, você não vai ver esse dinheiro no final do mês. Se você tiver ali uma desorganização e falta de administração do controle dos seus custos, você vai trabalhar muito e se manter sempre endividado. Procura usar planilhas ou até mesmo aplicativos para você anotar todos os seus gastos, todos os seus custos e saber exatamente para onde que está indo cada centavo que você ganha. Tenha metas de lucros reais. E lembre-se, quem não controla o seu dinheiro acaba sendo controlado por ele. Não importa se você vai rodar ali 10 horas, 12 horas, 15 horas na rua. No final de tudo, você vai estar pagando para trabalhar. Agora vamos para o sexto ponto. Eu faria um caixa de emergência. De todo o valor que você fazer ali no dia, eu tiraria pelo menos uns 20% e colocaria numa caixinha de emergência. E todos os dias que eu sair para a rua para trabalhar, eu faria a mesma coisa. Final do dia, 20% do valor para a caixinha. Essa atitude vai te ajudar bastante. No final do mês, você olhar para aquela caixinha, ver aquele valor que você guardou ali. Porque imprevistos acontecem. Pneus furam, carro quebra, multas
está sujeito a aparecer também. O seu próprio celular pode dar algum problema. E se por acaso você ficar aí alguns dias sem trabalhar por algum motivo, como é que você paga as contas? E ainda tem troca de óleo, freios, filtro e até mesmo bateria do carro. E se você não tiver essa atitude, vai acabar tendo que trabalhar com o carro danificado ou até mesmo ter que fazer dívidas para poder arrumar o carro. Um bom motorista, ele se antecipa, ele não corre atrás do prejuízo. Olha, hoje você aprendeu a trabalhar como motorista de aplicativo de uma forma inteligente, fugindo de erros que muitos cometem no começo. Ser motorista da Uber e 99 pode sim valer a pena, mas você precisa estudar, planejar e ter estratégias. Só assim que você vai entender como é que você vai melhorar os seus ganhos de verdade. Então olha, se você é iniciante, comece do jeito certo. E se você já começou e tá difícil, tá cometendo erros, se adapta, corrija e continue. Lembra que eu te falei que eu ia te deixar um bônus no final desse vídeo? Durante a nossa jornada de trabalho nas ruas, imprevistos eles vão acontecer. Acidentes, acusações falsas de passageiros e até mesmo assaltos, isso pode acontecer com a gente. Estamos sujeitos a tudo isso. E você não pode ficar dando bobeira. Eu vou deixar um vídeo para você, um card, esse card que está aparecendo aqui em cima. Dá uma olhada nele. Clica nesse vídeo e assiste. E eu te peço que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vou ficando por aqui. Um abraço.